Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Quem não é inscrito, se inscreva, curta o vídeo. Nesse vídeo eu quero trazer algumas informações sobre o aspecto da guerra Rússia-Ucrânia, a invasão, como isso afeta nossos investimentos, e alguns pontos onde a economia e a Bolsa brasileira podem performar de forma melhor que os países desenvolvidos e certamente algumas bolsas na Europa, diretamente envolvidas no conflito e muito próximo geograficamente desse país. Separei em 5 pontos, inclusive eu peço que curta, se inscreva e eu vou compartilhar também o material no meu Telegram e Instagram, o link está na descrição, complementando esse vídeo que a gente vai abordar 5 pontos do porquê a guerra na Rússia interfere e vamos entender de uma vez por todas, interfere de que forma nos nossos investimentos. Primeiro ponto que eu separei para a gente falar, evidente, a taxa de juros. Vamos lembrar que o Brasil é um dos poucos países das economias emergentes ou dos BRICS, por exemplo, onde a gente compara extensão territorial, importância, relevância econômica no mundo, que remuneram os juros sobre o capital. A gente ainda tem uma taxa de juros acima da neutra. O que é isso? A gente tem uma Selic acima da inflação, um dos poucos países que apresenta essa característica. Não é novidade, os países desenvolvidos, a gente está trabalhando com juros negativos, onde nos Estados Unidos, por exemplo, uma inflação de 7,5% com uma taxa de juros ainda abaixo do 0,25%. Então, a renda fixa lá não remunera, são os juros negativos. O Brasil é o único nessa lista? Não, tem diversos outros, tem economias inclusive menores, com muito mais risco, remunerando mais. Mas a hora que a gente traz alguns filtros de análise e traz essa comparação, por exemplo, quais são os players que jogam junto esse jogo com o Brasil? Temos a Rússia, temos a China, e aí a hora que a gente coloca todos no mesmo nível de comparação, evidente que a guerra, o capital, a renda fixa, por mais que a Rússia pague uma taxa real de juros positiva, obviamente o Brasil sai um pouco na frente nessa vantagem. Qual é o investimento, ou qual é o investidor que estaria tranquilo com a remuneração, ainda que fosse igual à do Brasil, investir atualmente na Rússia. Então esse é o primeiro ponto que obrigatoriamente nos leva para o segundo ponto. E aqui a gente tem o capital estrangeiro, Quem está acompanhando o fluxo de capital estrangeiro vindo para a Bolsa Brasileira, isso está muito forte no ano de 2022, Esse saldo acumulado no ano de 2022 totaliza 56 bilhões de reais, O que é isso, Comprova um pouco do primeiro ponto, Um capital gringo buscando ativos que podem ter um maior risco, É evidente que as empresas listadas na Bolsa Brasileira têm um maior risco, por exemplo, que uma Apple, Mas essa procura vem justamente em virtude de tomar mais risco para ter um maior retorno. Isso acontece só na Bolsa? Não, isso acontece também na renda fixa, como a gente estava falando agora há pouco. É melhor migrar para a Rússia e ganhar um percentual semelhante ao brasileiro ou migrar aqui para o Brasil, que está longe geograficamente, tem uma economia relativamente estável, ainda que num ano de eleição. Bom, os dados estão mostrando que atualmente o capital estrangeiro tem preferido as ações brasileiras, investir aqui no território nacional e, obviamente, encontrando muitas vezes algumas empresas descontadas. Terceiro ponto, a hora que tem a migração desse capital, qual que é a relação? A gente vê um enfraquecimento do dólar frente ao real. A gente está vendo uma Disney mais perto, a gente acompanhou no noticiário as quedas significativas do dólar recentemente, levando a paridade até abaixo dos R$5. Vale lembrar que até um pouco tempo atrás, na pandemia, por exemplo, em março de 20, esse patamar chegou a ultrapassar os R$6. Parece que é uma quantia pequena, em percentual, isso é muito significativo. À exceção da volatilidade recente, esse enfraquecimento vem muito em linha com esse fluxo de capital estrangeiro, como a gente abordou no ponto anterior. Então a gente tem que ter isso em mente. Essa guerra vai durar um dia, vai durar uma semana, é um mês, um período mais longo. Se for um período mais longo, esse fluxo de capital estrangeiro continuar, certamente vai trazer o real com maior força frente ao dólar. Se essa migração de capital estrangeiro continuar, a gente pode observar, inclusive, um retorno a patamares, inclusive, mais normais, de um dólar a 4,80,
4,70 seria bem possível num curto período de tempo. Quarto ponto, não poderia ser diferente, né? A gente não fala de guerra sem falar em petróleo. Isso não é a primeira vez que acontece, foi assim no Afeganistão, foi na guerra do Iraque, guerra do Golfo. Isso toda vez, né, em algum momento de guerra, de conflito, né, a gente vê os preços das commodities de uma forma geral subindo. Nesse caso, né, especialmente vamos falar de petróleo, importante a gente falar de grãos também, né, trigo, a região da Ucrânia tem uma relevância nesse sentido, então as commodities tendem a continuar em alta, ao meu ver, né? E aqui só para a gente falar, né, o que é uma commodity, toda vez a gente ouve isso, né? Commodity nada mais é do que um bem produzido em larga escala, né, de origem vegetal, mineral, extração, né, de petróleo, por exemplo, e tem uma característica, ela é homogênea, né? O petróleo é igual em todo mundo, o café é igual em todo mundo, é evidente que tem diferenças ali, mas a homogeneidade é uma característica da commodity, né, minério. Então, isso tende a continuar, né? E de novo eu faço a pergunta, por quanto tempo mais a guerra continua, né? Se de fato isso se estender para um período longo de tempo, o petróleo vai continuar subindo, né? No dia da gravação desse vídeo, alcançamos, né, ultrapassamos os $100 o barril, né? A gente viu uma alta de 8%, 8,5%, esse movimento tende a continuar. E por que isso pode ser bom para a Bolsa Brasileira? A gente não pode esquecer que somos uma bolsa de commodities, né? Petrobras, cerca de 11% do peso do Ibovespa. Vale 15% do peso do Ibovespa, né? Outras, né, empresas com peso relevante, né, sejam exportadoras aí de carne, seja o setor siderurgia e mineração, como a gente já falou da Vale, isso tudo, né, tende com preços mais altos, né, uma exportação usando o Brasil, onde, ao meu ver, tem vantagem competitiva em agro, em commodities, né, e esse fluxo, ponto 2, continua buscando essas empresas, né, que elas tendem a performar de forma positiva com alta das commodities. Quinto e último ponto, né, inflação. E aqui você vai perguntar da onde, né, uma inflação alta pode ser benéfica para uma bolsa brasileira. Eu vou trazer alguns dados, né. A gente, historicamente, um país de inflação elevada, né, que a gente sabe jogar com inflação alta, né? Isso, primeiro, porque é uma característica emergente, né? Segundo, porque historicamente a gente tem, obviamente, interferência em políticas, impeachment, auxílios, né? Uma bomba de fatores, né, que faz a nossa inflação, historicamente, estourar a média, né? A gente pode, inclusive, olhar os últimos anos de inflação, sempre veio além da meta, exceto anos específicos em virtude de eventos específicos. Não vou entrar, não é o tópico desse vídeo, né, mas é para comentar. Aqui a gente joga com uma inflação alta, a gente teve IPCA 15 saindo ontem, mais uma vez acima da projeção, surpreendendo o mercado. Isso faz com que a política do Banco Central seja de aumentar juros, né, continuidade no aumento de juros, justamente para remunerar mais esse capital estrangeiro, né, remunerar mais o risco, né? E qual que é a vantagem disso, né, na Bolsa Brasileira? Na verdade, é que a gente já sabe jogar com isso. O que espanta é a inflação mundial, né? Estados Unidos com 7,5%, Alemanha ou a zona do euro ali superando 5%, numa região onde os gastos com energia, em virtude do cerne da questão da guerra, né, que é justamente o projeto Nord Stream 2, a dependência da Europa com o gás da Rússia, né, isso vai encarecer demais a inflação na Alemanha, na Itália, na Europa, que depende, né, do uso dessa energia russa, né? Então, os preços lá vão subir bastante, né, em virtude de estarem, obviamente, do lado do conflito. Aqui, historicamente, a gente tem isso. É claro que a gente vai sofrer com uma inflação mais alta em virtude dos preços do petróleo, é claro que a gente está sentindo, né, o peso da energia elétrica na nossa conta de luz, né, a projeção do Banco Central dessa inflação chegar no pico em maio e depois arrefecer, né, poderia trazer, inclusive, um viés positivo para a Bolsa. Então, aqui é esse meu ponto quando a gente fala de inflação. Concluindo, então, né, esses 5 pontos, ao meu ver, são fundamentais para a gente entender qual que é a relação dessa invasão russa nos nossos investimentos aqui no Ibovespa ou na nossa renda fixa
também, né? Ao meu ver, a pergunta que fica é por quanto tempo se estende essa guerra, né? E qual que é a influência nesses 5 aspectos que a gente falou. Então, se atentando a isso, certamente a gente consegue realocar ou fazer novas alocações, né, em virtude do cenário. A mensagem que eu gostaria de passar aqui, né, que a gente sempre tem um evento surpreendendo, né? No momento atual é a guerra, um tempo atrás foi o corona, lá atrás foi a questão do Afeganistão, ou seja, a gente tem que preparar o portfólio, né? A gente tem que estar pronto, né? Sempre distribuindo entre renda fixa, renda variável, investimentos alternativos, entre outros, né? Para se proteger e aproveitar oportunidades, gerenciar risco, né? Esse é o ponto. Agora, o assunto do momento é a guerra, né? Então a gente tem que olhar esses 5 pontos. São riscos ou são oportunidades na Bolsa Brasileira? Ao meu ver, temos oportunidades, né? Temos pontos onde o Brasil pode performar melhor que certas economias. Então, vamos ficar atento. Um material complementar, gráfico de dólar histórico e também um material com taxa de juros no mundo, eu vou deixar ali gratuitamente no meu Telegram, no meu Instagram. Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para assim, sempre que eu elaborar um relatório, você vai ser o primeiro a saber. Obrigado, boa tarde e bons negócios.